Os termorresistores, ou também conhecidos como RTDs, né, que são os detetores de temperatura por resistência, são uma classe de sensores de temperatura muito empregados na área industrial, em aplicações industriais, melhor dizendo, e vão ser o objeto da nossa aula de hoje. O princípio termorresistivo, que é utilizado nos RTDs, né, é basicamente que o aumento da temperatura aumenta a resistência. Então, uma variação positiva na temperatura aumenta a resistência, ou seja, dá uma variação positiva na resistência. Em geral, eles são baseados em metais, que justamente são os metais que têm esse tipo de comportamento, né? Então, ele é um condutor metálico, vai ser uma resistência de condutor metálico. No caso, aí a platina, a gente vai ver mais para frente, é o mais utilizado, né? Eles têm uma linearidade muito boa, que facilita muito a aplicação deles, né? E também tem uma estabilidade muito grande, né? Ou seja, passa o tempo, não muda a resposta dele, né? Então ele tem uma estabilidade razoavelmente boa, né? E também tem baixa tolerância de fabricação, né? Então você consegue fabricar ele e ter as características muito similares. Está aqui um exemplo aqui de um termorresistor RTD, né, o PT100, né? Que tem essa cara aí, né, com esse cilindrozinho de metal. E que metais você pode fazer os seus sensores RTDs, tá? Você pode fazer com tungstênio, platina, níquel, também tem cobre, né? E basicamente o que distingue eles, tá, são esse alfa, que a gente vai falar mais para frente, que é o coeficiente térmico do sensor, que basicamente diz o quanto ele varia de resistência em relação à variação na temperatura, ou seja, quanto maior o alfa, mais variação de resistência o sensor tem com uma pequena variação na temperatura. Tá? Então isso é interessante. Então se você for ver aqui, ó, o níquel ele tem um valor de alfa elevado, né? A platina já nem tanto, né? O tungstênio um pouquinho é o segundo maior, né? A questão da resistividade também é importante, porque se ele tiver uma resistividade baixa, isso quer dizer que você precisa, para ter um valor de resistência alto do sensor, você precisa de muitos metros dele enrolado, né? Ou vai precisar fazer, né, uma trilha muito grande, se ele for feito em esquema de trilha de filme, né? Muito grande. Então, vamos dizer assim, o volume do sensor, né, o tamanho da área do sensor, aqui está muito relacionado com a resistividade, né? Então tem uns aqui que ó, o níquel tem uma resistividade alta, o tungstênio tem um alfa grande, mas resistividade muito baixa, né? A tensão máxima também aqui, que é o quanto que ele suporta de tensão também é significativo dependendo da aplicação. E a condutividade térmica também é importante, né? Porque o sensor ele precisa, né? Se você colocar ele num certo banho, numa certa superfície, eu preciso que ele conduza rápido a temperatura para que ele esteja na mesma temperatura do objeto que vocês queiram medir, né? A platina, ele, como a gente já falou antes, é muito popular, né, por causa da faixa de linearidade, ou seja, ele é linear uma grande faixa, uma grande range de temperaturas, né. Tem uma resistência muito grande à corrosão, que isso é importante para algumas aplicações industriais, principalmente quando você quer usar ele com líquidos, né, para medir a temperatura de líquidos. E as propriedades mecânicas e elétricas bem estáveis, ou seja, passa o tempo ele não muda, né, porque alguns sensores mudam com o tempo as características dele, ok? E como que a gente representa esse comportamento da resistência aumentando com a temperatura? Bom, a gente faz isso com um modelo matemático, né? Então, isso é baseado no modelo matemático da resistência dos metais. Então, a curva característica da resistência de um RTD genérico, ela é dessa forma aqui, ou seja, a tua resistência numa dada temperatura T, né, ela é dada por uma resistência vamos dizer assim, de referência, ou seja, numa temperatura T0 de referência, mais vários aqui coeficientes que a gente chama de Mi, né, de resistividade da temperatura, Mi1, Mi2 até Mn, e aqui você vai tendo a temperatura
que é a tua variável ao quadrado, ao cubo, até um valor n, tá? Então, é uma equação que ela é não linear, né? Você tem que ter ao quadrado, ter ao cubo, ter elevado a n, tá? Porém, né, a gente normalmente utiliza os RTDs, os termorresistores, numa faixa linear, tá? Então, quando a gente usa na faixa linear, a equação se resume a o primeiro termo aqui, t, tá? Então, aí você resume ela a isso aqui. Não que você não possa utilizar ela inteira, tá? Você pode utilizar, tá? Mas, em geral, a gente prefere utilizar a faixa linear, que é mais simples de trabalhar, né? Então vamos pegar um exemplo aqui de um termoresistor de um RTD bem utilizado, mais comum de todos, que é o PT100, que é bastante em conta, né? É um sensor aí que você compra talvez aí por menos de R$ 5, né? Nas lojas, né? Então é muito em conta e muito fácil de você encontrar em qualquer lugar para vender, né? O PT100, o PT quer dizer platina, né? Normalmente os sensores termoresistores, aqui as duas primeiras letras é o sigla do metal, né? O PT é platina e o 100 é a resistência dele na temperatura de 0 graus Celsius. Então isso é um padrão, tá? Se você compra, por exemplo, o PT500, ele tem 500 ohms a 0 graus Celsius, tá? E ele apresenta o coeficiente de temperatura, como a gente viu na tabela aí dos slides anteriores, de 0,0039, né? Então, se você fizer um gráfico dele, né, da curva dele, que é essa equação, né, que é aqueles dois primeiros termos da equação que a gente viu no slide anterior, você vai ver que aqui nós temos temperatura variando de 0 a 90, então em 0 graus ele vai ter 100 ohms, e aí a resistência dele vai aumentando, né? E essa inclinação com que ele aumenta aqui está relacionado a esse alfa, né, que é o 0,039, né? Então, quanto maior o alfa, mais rápido ele sobe, né, maior é a variação da resistência, né? Ok? Então, essa é a curva do nosso PT100, tá? Em termos de construção, você pode ter dois tipos básicos de RTDs, tá? O RTD, que é esse cilíndrico que é feito de fio enrolado, então você enrola vários metros de fio aqui, né? Vários centímetros de fio. Lembra que a resistividade, ele é um metal, a resistividade dele é baixa. Então, para você ter aqueles 100 ohms que a gente viu ali no slide anterior, tem que ter bastante fio enrolado aqui, né? E normalmente é um fio bem fininho, né? Para que a resistência dele seja maior também, né? Pra você precisar enrolar menos, né? Um fio de área, né? De área muito pequena, de bitola, né? Muito pequena. Ou então você pode fazer ele de filme, né? Ou seja, você imprime, né? Como se fosse um circuito impresso, né? A platina, tá? Qual a diferença entre esses dois? Só complementando, né, que os RTDs também você pode chamar eles de termômetros metálicos, né, ou termoresistores, né? Então, qual a diferença entre esses dois tipos? Vamos ver aqui na próxima slide, né? A grande diferença está em termos de velocidade, tá? O filme ele tem muito menos massa de platina, tá, do que o fio. Então, para ele adquirir a temperatura daquele corpo que você deseja medir, tá? Como ele tem muito menos massa, ele consegue variar a temperatura dele mais rápido, né? Então, você vai colocar ele, por exemplo, numa solução, em pouco tempo de filme já vai ter adquirido a temperatura da solução, tá? Porque tem menos massa para esquentar, né? Vamos dizer assim. E o de fio, ele já é mais lento, ó. Veja que a diferença, né, é bastante grande aqui, né? Aqui em menos de uns 0,8 segundos, aqui mais ou menos, ó, o de filme já está com a temperatura de 100 graus aqui, né? Já o outro ainda nem passou um segundo, ainda não chegou lá, tá? Mas mesmo assim, a gente vai ver que os RTDs, apesar disso, ainda tem uma resposta bastante rápida se você considerar comparar ele com outros tipos de sensores de temperatura. E como funciona a sensibilidade do teu RTD, né? Lembra que a sensibilidade ela sempre é a variação que você tem na saída dele pela variação da grandeza de entrada. No caso, né, a derivada da resistência, que é o que ele tem de saída, pela derivada da temperatura, né? Essa é a sensibilidade do RTD.
A ideia é que ele seja o mais sensível possível, né? Quanto mais sensível, menores variações de temperatura vão ser possíveis de ser detectadas com bastante confiabilidade, né? Então, se você pegar aqui a fórmula, né, do RTD, né, R igual a R0, 1 mais alfa T menos T0, para achar a sensibilidade que eu tenho que fazer, derivar, né, em relação à temperatura, né? Então, o que vai acontecer aqui? Essa é a única variável, né? Se eu fizer a derivada aqui, né, vai ficar o alfa T0 é 0, tá? O R0 aqui vai ser 0, vai ficar só o alfa, né, vezes o R0, tá? Que o T vai sumir aqui, né, na hora da derivada. Então, vejam que a sensibilidade dele está muito relacionada ao alfa, que é aquele 0,0039 para a platina, e a resistência que ele tem na temperatura de referência, tá? Então, vamos pegar aqui para comparar alguns RTDs aqui, né? Da série aqui da PT100, né? Então, você tem o PT20, né? Que ele é de platina e a resistência que ele tem é de 20 ohms a 0 graus. Tem o PT100, que é 100 ohms a 0 graus, o PT500 e o PT1000, né? E se você olhar, se você quiser qual desses você escolheria em termos de sensibilidade? Sabendo que todos são de platina, o alfa é o mesmo, né, para todos eles, né? Então todos são de platina, aqui o alfa vai ser igual. Então qual vai ter a sensibilidade maior? O que tiver resistência, né, de R0 maior. No caso aqui o de 1000, tá? Ele vai ter aqui uma sensibilidade que vai ser 1000 vezes 0,0039, né? Então isso daí vai dar aproximadamente 3,9, né, de sensibilidade, né? Ou seja, 3,9 graus vai dar 1 ohm de variação, né, de resistência. Então o PT1000 ele tem essa vantagem, tá? Como que eu posso colocar esse sensor num circuito que ele me dê uma tensão, né, de saída que eu possa utilizar num instrumento de medição? Então, uma das maneiras aqui que você pode montar ele num circuito é pegar uma tensão não regulada, né, passar por um regulador de tensão, no caso aqui está exemplificando com o LM117 ou LM317, tá, para você ter uma tensão de saída bem estável. E aí você utiliza uma fonte de corrente, né? Ou seja, um conversor de tensão para corrente. Então você converte essa tensão estabilizada aqui, tá? Para uma corrente, e essa corrente é que vai excitar o RTD, né? Então se vocês lembrarem lá dos conversores de tensão para corrente, tem o conversor de carga flutuante com transistor, que é o boost, tá? Esse conversor aqui que a gente está ligando como carga um RTD, né, um termoresistor, tá? E aí depois aqui você vai pegar o sinal aqui de tensão e vai trabalhar ela, né, para colocar no teu mostrador, por exemplo, né? Então aqui lembrando que a tensão que sai aqui, né, ela vai aparecer, a gente vai chamar de VREF, ela vai aparecer aqui no negativo, que divididos pelo R6 vai te dar a tua corrente que vai passar pelo seu RTD, né? E aí essa corrente multiplicada pela resistência vai te dar uma tensão de saída aqui, certo? Então se a resistência dele aumentar, tá? A corrente é sempre a mesma, né? Então a tensão vai aumentando, né? Então proporcionalmente ao aumento da resistência do teu sensor. Outra montagem muito utilizada em termoresistores RTDs é a montagem em ponte, tá? Então a gente faz uma ponte de resistores do tipo Wheatstone, né? R1, R3 aqui, né? R2 e aqui daí você tem o teu sensor RTD, tá? E em geral também você utiliza algum tipo de amplificador de diferenças ou diferencial, tá? Para aumentar a variação de tensão que costuma ser muito pequena, porque o alfa, né, do RTD é baixo, ou seja, a variação da resistência vai ser lá de 0, tantos ohms, tá? Então a variação na tensão de saída da tua ponte também vai ser de milivolts, de alguns milivolts, tá? Então você vai precisar amplificar, né?
Outra coisa também, quando você quer usar o RTD, normalmente você vai ter um cabeamento para colocar ele, por exemplo, em um líquido, né, num processo industrial. Então você vai querer ter um cabo para colocar dentro do processo industrial, né? E aí você utiliza linhas de compensação, né? Ou seja, a mesma linha, o mesmo fio que vai para cá, ele também retorna aqui para o negativo e também retorna aqui para o R3, de forma que a resistência do fio, né, não interfira na ponte, né, de resistores. E aqui em geral o que você vai fazer? As resistências da ponte, né, dos outros braços da ponte, vão ser casadas, vão ter o mesmo valor da resistência do RTD na temperatura de referência que você for trabalhar, né, dependendo do modelo de RTD. Outra maneira de utilizar o RTD é com aquele método de 4 fios. Lembra lá que a gente falou sobre isso lá na medição de resistência em pontes, tá? Então você pega o teu sensor e deriva aqui, ó, 2 fios do lado da extremidade superior e 2 fios na extremidade inferior, né? E aí um dos fios aqui é onde você injeta uma corrente através de uma referência bastante estável, ou seja, que a fonte de corrente tem uma corrente que não tem ripple, que não muda com a temperatura, que não muda com a variação de pressão, que não muda com o tempo, né? Então, uma fonte de corrente que vai passar por aqui, tá? E vai retornar aqui pelo fio 4, né? E aqui você vai ter um amplificador, tá? Que tem uma resistência de entrada bem elevada, de forma que não tem desvio de corrente por esse fio, por essa resistência de fio aqui, não passa corrente, ou a corrente é quase nula. Tá? Então aí a tensão que você vai ter entrando nesse amplificador vai ser a própria tensão do RTD, tá? Que vai ser o valor da corrente aqui I vezes a resistência do RTD, tá? E aí você dá um ganho, tá? Ganho G aqui no caso, e esse ganho vai te dar a tua tensão de saída. Então, a tua tensão de saída vai ser o ganho vezes a corrente da fonte vezes o valor da resistência do teu RTD. Então, essa é uma outra forma de você utilizar o RTD num circuito para obter uma tensão na saída, tá? Em geral, o pessoal utiliza bastante o circuito em ponte, né? Outra coisa que a gente tem que estar aí atento é que o RTD, se você ligar ele num circuito, o grande problema dele é que o circuito vai fazer uma corrente passar pelo RTD. E lembra que um resistor, quando ele é percorrido por uma corrente, ele, por efeito Joule, ele aquece. Então, a própria corrente que você utiliza para você obter uma tensão do RTD, tá, causa um aquecimento nele. Tá? E isso é um problema, porque você quer medir a temperatura, só que o teu próprio circuito está interferindo, está fazendo ele aquecer numa certa temperatura, e isso vai te gerar um erro, tá? Porque o teu sensor já vai estar aquecido, já vai estar fora da temperatura que você deseja medir, tá? E como que funciona essa questão então desse autoaquecimento do teu RTD? Então ele é modelado da seguinte forma, tá? A variação da temperatura que você tem no teu sensor, ela é igual à potência que está sendo dissipada nele, divididos pela constante de dissipação, que ela é dada em watts por grau Celsius, tá? Então aqui, quanto, né, maior essa dissipação, essa constante aqui, né, a tua temperatura vai ser baixa, né? Se ela for pequena, vai ser maior, né, a variação na temperatura, né? Vamos pegar um exemplo aí para a gente poder verificar como é que a gente trabalha com essa constante de dissipação. Tá? Então, imagine que você tem um RTD que ele tem um alfa de 0,05, né, por grau Celsius a menos 1, né, vamos dizer assim, a unidade do alfa. A resistência dele é 500 ohms, tá? E constante de dissipação dele é de 30 miliwatts por grau Celsius. Tá? E essa resistência dele de 500 é em 20 graus Celsius. Então essa é a temperatura de referência, essa é a resistência de referência. O RTD é usado num circuito em ponte com R1 e R2 igual a 500 ohms. Tá aqui, ó, o circuito em ponte. Tá? E um potenciômetro aqui, R3, foi colocado para zerar a tensão na ponte, que ele não sabe qual vai ser a tensão. Aqui a resistência, né, ou melhor dizendo, do RTD. Tá? O circuito é alimentado com 10 volts e o RTD é colocado numa solução a 0 graus Celsius. Tá?
encontre o valor de R3 que equilibre a ponte. Então eu estou colocando ele a 0 graus Celsius, eu não sei qual que é a resistência dele, a 0 graus eu sei que ela é 500 ohms a 20 graus, tá? Então o que eu tenho que fazer primeiro aqui, né? Eu tenho que encontrar qual é o valor da resistência do RTD a 0 graus Celsius, ok? Então eu vou usar a fórmula do resistor, do termoresistor. A resistência dele a 0 graus Celsius vai ser a resistência de referência dele, 1 mais alfa T menos T0. O R0 é 500 ohms, tá? A temperatura que eu quero saber, aqui o T é 0 e a temperatura de referência dele é 20 graus Celsius, né? E o alfa aqui é 0,05. Então, substituindo aqui, né, os valores dados do exercício, eu vou ter que a resistência do RTD a 0 graus Celsius é 450 ohms. Então, aí você pensa assim, opa, então se é 450 ohms a resistência dele a 0 graus, então basta eu ajustar o R3 com 450 ohms e a minha ponte vai estar com tensão nula, tá? Opa, só que tem um probleminha que você esqueceu aqui, né? Existe uma corrente passando nesse RTD, tá? E essa corrente aqui, ela vai esquentar ele, tá? E esse aquecimento vai fazer com que a resistência dele suba, tá? Então, mesmo eu colocando ele numa temperatura de 0 graus Celsius, a corrente vai fazer com que ele tenha uma resistência aqui que não vai ser exatamente esses 450 ohms. Então, a gente precisa calcular qual que é a potência dissipada nele, tá? Para descobrir qual que é a temperatura que ele sobe e aí descobrir qual que é a nova resistência que ele vai ter. Então vamos primeiro calcular aqui qual que é a corrente que passa sobre ele, né? E para isso nós vamos fazer o seguinte, ó, a alimentação é 10 volts, tá? Aqui tem um resistor de 500 e aqui né, um de 500 e o RTD é 450. Então 10 divididos por 950 aqui eu vou ter uma corrente de 0,011 amperes, né? 11 miliamperes, tá? Passando pelo RTD. Com essa corrente, eu lembro lá que a potência é I ao quadrado sobre R, então 0,011 ao quadrado vezes a resistência de 450 ohms, tá? Eu vou ter uma potência dissipada nele de 54 miliwatts, tá? Então isso é a potência que está aquecendo ele, tá? Agora eu vou com a fórmula do fator da mudança de temperatura em relação à potência, né? Então essa potência de 0,054 eu tenho que dividir aqui pelo PD, que é a constante de dissipação. Isso vai me dar quantos graus Celsius ele aquece, tá? Então aqui 54 mili divididos por 30 miliwatts, isso aqui vai dar uma ΔT, ou seja, a temperatura dele vai subir devido a essa corrente a 1,8 graus Celsius, ok? Então, ele vai estar aí operando a 1,8 graus Celsius, tá? Então, o que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que calcular a resistência dele a 1,8 graus Celsius. Então, R igual a 500, 1 mais o alfa, temperatura de 1,8 graus Celsius, menos 20, que é a temperatura de referência, tá? Então, vou ver que a resistência dele, nesse caso, vai subir para 454,5 ohms, tá? Aí você pode falar assim, mas esses 454,5 ohms aqui, se eu colocar na corrente, vai diminuir um pouco a corrente que passa nele. E aí vai diminuir a potência, que vai diminuir um pouco a temperatura que ele vai estar. Você pode até refazer esse cálculo aí, vai mudar muita pouca, tá? Você pode fazer uma interação, né? Repetir esses cálculos várias vezes, vai chegar no valor de 454 e vai mudar só a casa da vírgula, tá? Então, vamos utilizar isso aqui porque vai dar muito trabalho ficar recalculando várias vezes, tá? Isso aqui, ok? Então, o R vai ser 454,5. Então, essa aqui vai ser a resistência que eu vou ter que colocar no potenciômetro para que a ponte fique mostrando zero na saída dela. Então, vamos pegar um outro exemplo que é um pouco mais complicado, que é para desenvolver um circuito para acionar um LED de alarme quando a temperatura ultrapassar 100 graus, né? Com mais ou menos meio grau de erro. Tá? Então, na verdade, ele não pode, né, errar, né? Não pode, tem que acionar entre 95 e 105, né?
Então eu preciso garantir esse acionamento, né? E ele fala para utilizar um sensor, como sensor um PT100, e aí estabelece que a constante de dissipação do PT100 é de 5 mW por grau Celsius, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se o erro de medição, né, tem que ser menor que meio grau Celsius, tá? E esse erro vai estar relacionado principalmente ao autoaquecimento do teu sensor, né? Então a gente não pode aquecer mais do que 0,25, vamos estabelecer metade aqui, né? Para ter bem uma faixa aí bastante de segurança grande, né? Então o que, que vai acontecer? Sabendo que o erro vai ser 0,25 de autoaquecimento, eu posso colocar naquela fórmula da constante de dissipação, tá? Então aqui o ΔT vai ser 0,25, né? Aqui é a constante de dissipação, que é 5 mW, então eu vou saber qual que é a máxima potência que eu posso dissipar no meu RTD, né? Então P vai ser ΔT vezes PD, né? Então isso aqui é 0,25 vezes 5 miliwatts, que é a constante de dissipação. Isso vai dar uma potência muito baixinha de 1,25 miliwatts, né? E aí com essa potência de 1,25 miliwatts, eu consigo achar a corrente máxima que pode circular no PT100, né? Então a corrente nele, ou melhor, a potência, né, é I ao quadrado vezes R, então a corrente é só isolar ela nessa fórmula aqui, né? Então I é a raiz quadrada da potência divididos por R, né? A potência é 1,25 divididos pela resistência R de 100 ohms, né? Então aí você vai chegar aqui numa corrente de 3,54 mA, né? Considerando que ele vai medir só temperaturas superiores, né, a 0 graus aí, né? Então ele sempre vai estar com resistências maiores, né, do que 100. Então, o pior caso dele, ou seja, a maior corrente vai ser quando ele tiver em 100 ohms, né? Então esse aqui seria o pior caso de corrente. E aí a gente já pode verificar o seguinte, né? 3,54 mili, né? 3,5 mili. Essa vai ser a corrente que passa nos dois resistores, R1 no PT100. Então 200 vezes 3,5 mili, isso vai dar uma tensão, né, Vin de 0,7 volts. Então eu vou estar limitado aqui a utilizar tensões de alimentação bem baixinhas aqui, né? No caso, no máximo 0,7. Então 0,7 é a tensão que faz com que ele tenha aí, né, 3,5 mili de corrente, que eu vou ter aí 1,25 miliwatts de potência dissipada e um aquecimento, né, no máximo de 0,25 graus Celsius, né, que vai me garantir esse erro de meio grau, né? Ok? Lembrando que tem outras coisas que vão dar erro, por isso a gente tem que fazer aí pela metade, tá? Vai ter aí, tem as tolerâncias dos resistores, do PT100, né? Tudo isso aí vai estar envolvido, né? Ok? Então, eu vou colocar aqui como 0,7 o meu Vin, tá? E aí aqui eu posso calcular qual vai ser a minha resistência do meu RTD a 100 graus Celsius, que é onde eu quero acionar o meu LED, né? Que eu quero usar como alarme, a temperatura de alarme. Então a 100 graus Celsius eu vou ter R0, 1 mais alfa T menos T0. Então é 100 ohms, a resistência de referência a 0 graus. Então 1 mais 0,039, que é o nosso alfa, que não está dito, mas é o alfa do PT100, né? Aproximadamente 0,039. Então isso aqui vai dar 100 vezes 0,039, vai dar 0,39 vezes aí o 100 aqui vai dar 139 ohms. Então em 100 graus o PT100 vai estar com 139 ohms de resistência, né? Tá? E aí eu posso ter uma ideia de qual vai ser a tensão de saída nessa condição de 100 graus de temperatura, né? É só colocar aquela fórmula da ponte que a gente viu lá em circuitos em ponte. O Vout é o R2, que é no nosso caso é o nosso PT100, né? Divididos por R1 mais R2, que é o R1 mais o PT100, menos aqui o R4 dividido por R3 mais R4 vezes V1, né? Então isso aqui vai ser 139, o R2 é o PT100, 100 mais 139 vezes 0,7, né? Isso aqui vai dar uma tensão Vout aqui de 57,11 milivolts, né? É uma tensão bem baixinha, né? Então eu vou precisar amplificar. É difícil você até o próprio osciloscópio não consegue medir, né, tensões aí de milivolts com bastante acurácia, né, com bastante exatidão, né? Então eu vou ter que amplificar isso aqui para
poder conseguir alarmar ele ao acionar um LED, né? Que a gente vai ver no próximo slide. Então, aqui a gente achou que a tensão então é 57,11 milivolts, né? Então, como é que eu faço para amplificar isso aqui, para ficar mais fácil de eu poder comparar e acionar um LED, né? Então, eu vou utilizar aqui um amplificador de diferenças, é o método mais comum utilizado para se acoplar à ponte de medição, né? E aí o problema é que quando eu acoplo esse circuito à ponte, eu altero o circuito da ponte, né? E como que eu faço para não alterar de maneira significativa? Eu tenho que fazer de maneira que essas resistências aqui, ou melhor, a resistência de entrada desse meu amplificador, tá, seja muito elevada, de maneira que ele vai drenar corrente quase nula ou muito pequena frente às correntes que passam no circuito em ponte, né? Então eu vou ligar ele aqui, né, lembrando aqui no amplificador de diferenças o menos, aqui eu ligo no menos, né, e o mais, aqui onde está ligado no mais do Vout aqui, né, da ponte, né. Lembrando que o amplificador de diferenças, o R2 tem que ser igual a R4 e o R1 tem que ser igual a R3, tá? São condições aí que a gente precisa ter, né? E respeitando essas condições, então a gente vai ter que a tensão de saída vai ser dada por R2 por R1 ou R4 por R3, tanto faz, né? Então, como que eu faço para garantir que esse circuito do amplificador de diferenças não interfira na ponte, tá? Eu preciso fazer com que a resistência de entrada dele seja muito maior que as resistências da ponte, né? E a resistência de entrada dele é a soma de R1 com R3, tá? Então, a resistência de entrada dele é R1 mais R3, tá? Então, eu preciso fazer com que R1, que a gente vai usar igual a R3, seja muito maior que 100 ohms. Tá? Se eu fizer resistências R1 e R3 muito maior que 100 ohms, que são as resistências da ponte, tá? A impedância de entrada dele vai ser muito maior e ele vai drenar uma corrente quase que, vamos dizer assim, desprezível frente às correntes que passam aqui nos resistores da ponte. Tá? E aí eu não preciso rever minha análise do circuito todo, porque eu coloquei agora um amplificador de diferenças, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher R1 e R3 igual a 1K, tá? Que é 10 vezes maior que 100 ohms, tá? Então isso aqui já vai dar uma... né? Poderia fazer um pouco maior? Poderia, né? Mas aqui já dá uma razoável, a resistência de entrada dela vai ser, a impedância de entrada vai ser 2 vezes isso, vai ser 2 kΩ, né? Então eu vou ter um valor 20 vezes maior aí que os 100 ohms aqui da ponte, tá? Isso vai garantir que os circuitos funcionem independente, ou seja, um não afeta o outro, ok? E aí a segunda coisa que eu preciso fazer é definir um ganho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ganho aqui de 100 vezes, né? Então eu vou escolher um resistor de 100K para o R2 e para o R4. Então 100 vezes aqui 57 vai dar 5,7 volts, então vai dar uma tensão bem grande, fácil de eu conseguir detectar aqui para acionar um LED, né? Então, o ganho meu vai ser de 100 vezes. Então, o Vout2 aqui, né, vai ser 100 vezes a tensão de entrada Vin2, né? E, então, a minha tensão aí no 100 graus vai ser 5,71, né? Então, agora, para que eu consiga ligar um LED, o que eu tenho que fazer? Eu ligo aqui um circuito comparador com amp-op, né? E o que eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que fazer um divisor de tensão com 2 resistores, de maneira que essa tensão aqui no nó do divisor tenha esses 5,7 volts, né? Quando ultrapassar 5,7 volts, tá? Quando a tensão Vout2, que é a Vin3 do comparador, ultrapassar por 5,72 volts, tá? Ele vai sair uma tensão positiva aqui, que vai fazer com que o LED ligue, né? E aí o LED vai acender, né? Aí o R4 aqui basta você calcular baseado na corrente que o LED acende, né, com 100% do brilho, e na tensão VD-ON do LED, né? E também aqui na tensão de alimentação, por exemplo, aqui for 10 volts a tensão de alimentação positiva do amp-op, né? 10 menos o VD-ON do LED vai ser a tensão que tem no R4. Aí você calcula o R4 dividindo o 10 menos VD-ON do LED pela corrente do LED, por exemplo, 10 mA, né? Que é uma corrente padrão aí de LED. Ok? Então, dessa forma, você fez aí o circuito
que você consegue, você amplificou o sinal da ponte e ainda por cima acionou um LED de alarme quando ela ultrapassa 100 graus e você garante que isso ocorra, né, com mais ou menos meio grau aí de erro, ou seja, de 95 até 105 graus, com certeza já vai estar acionado esse LED. Ok? Como referência, vocês podem estar consultando o livro do Balbinot, né, de Instrumentos e Fundamentos de Medidas, tá? E também aqui eu estou utilizando o livro do Kurtz, né, do Johnson, né, Kurtz D, que é o Tecnologia de Instrumentação para Controle de Processos. Tá? Esse livro, infelizmente, a gente não tem ele online, né, só lá na biblioteca, né, físico, só o exemplar físico. Okay? Então, espero ter ajudado e qualquer dúvida estou à disposição.